E aí eu acho que a gente fala num bom momento, que é o lançamento desse seu single, né? Que eu queria que você Aham. começasse falando sobre ele, que é uma música belíssima, que dá vontade de dançar, né? Dançar solto, dançar com alguém, que é o Dança Derradeira, né? Isso. Maravilha. Pois é, esse momento, né, do lançamento do single está sendo um momento de, digamos, uma transformação, porque eu vim agregando novas referências. Na verdade, eram referências que eu já tinha, mas não como uma influência direta no som, em relação a ritmos e tal. Então eu comecei a explorar mais ritmos afro-brasileiros, fui fundo mais em influências como Jorge Ben, Gilberto Gil, coisas dos anos 70 que eu sempre curti bastante. Então a dança derradeira ela quebra um pouco, né, do que havia no meu trabalho anterior, ainda com eu sinto que ainda tem sim um fio condutor do soul, que né, é, uma, é um estilo musical que me influencia assim na espinha dorsal, mas agora com esses elementos acho um pouco mais brasileiros mesmo, e mais latinos também. Então eu acho que essas referências começaram a ser agregadas ainda no ano passado, né? Tava nesse processo, a gente como artista, compositor, está sempre buscando essas coisas e é inevitável, né? A gente fica como uma antena, então o tempo todo você está nessa transformação. E daí eu lancei esses dois singles, que na verdade tem o Vulnerabilidade, que eu lancei no final do ano passado, e o Dança Derradeira. Sendo que a Dança Derradeira, ela de fato uma quebra um pouco mais radical, né? Ela de fato apresenta, eu acredito que, novos conceitos do que eu estou buscando. Vulnerabilidade era quase que uma música de transição entre o Bruno Del Rey do Que Serve de Motor, que foi o meu primeiro álbum, né? E agora para onde a gente está apontando, né, para essa direção. Porque o que serve de motor, ele veio muito ali falando do retro soul, né? Isso, De exatamente. é isso, né? E aí você traz essas brasilidades, né? Dessas referências que você falou, de Cassiano, é isso. Exato. Tim Maia, Jorge Ben. É claro que, de uma certa maneira, as coisas elas já estavam um tanto nesse caldeirão, né? Porque eu sempre gostei muito da música produzida nos anos 60, 70, sempre foi uma coisa assim que me mexeu muito, mesmo nos outros projetos que eu tinha, né? As minhas outras bandas, a Rockassete, Bicicletas de Atalaia, eu sempre tive esse elemento vintage ou retrô, né? Então, tanto na sonoridade quanto na Uhum. questão estética. Então, acho que foi meio que natural quando eu caí para o soul de enveredar, por isso que acabou se designando como retro soul, porque você tem essas bandas que é uma cena também que tem surgido, principalmente nos Estados Unidos, mas diria que mundialmente, de artistas como Charles Bradley, Sharon Jones and the Dap Kings, The Sacred Souls, Uhum. uma galera mais nova que está chegando. Então, essas bandas, esses artistas, eles respiram essa coisa, né, do que era produzido na Motown nos anos 60 e tal, mas de uma certa forma também com uma linguagem contemporânea. E aí eu achei bem algo que eu curtia, né, era algo que me fazia realmente vibrar, assim. Então, ouvia tudo que eu curtia de fato dos anos 60 e 70, Sam Cooke, que mais? Otis Redding, toda a galera da Motown. Aqui no Brasil também, muito Tim Maia, com certeza. Mas eu acho que entender essa cena e como eles estavam se comunicando foi algo que me ajudou também a achar o que eu queria. A minha tradução é meio que isso. Eu sentia que, de uma certa maneira, aqui no Brasil, não havia muito essa junção. Porque quando a galera que faz soul aqui, ou que fazia soul, enfim, mas que faz atualmente, tem muito essa ligação também com a cena brasileira dos anos 70. Então, óbvio, o cara fala de soul, já lembra logo de Tim Maia, não tem jeito, né? Ou, sei lá, Tony Tornado, e por aí vai. Cassiano, como você mencionou, Uhum. mas eu sentia que, nesse caso, parte do que eu queria traduzido também tinha esse diálogo com uma coisa meio indie, de buscar uma timbragem um pouco diferente. A questão estética, por exemplo, que eu sempre curti usar os terninhos e tal. Então,
Isso daí pra mim foi meio que traduzido nessa cena do Retro Soul, né? E aí o que serve de motor ele veio disso, né? Foram esses anos que eu fui respirando toda essa música.